Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje o objetivo da nossa aula é a gente reconhecer a função dos elementos coesivos para a continuidade de um texto. O que seria isso? São as palavras que substituem outras. Um exemplo, o personagem do nosso texto hoje é jardineiro. Então, que outras palavras eu posso utilizar para substituir a palavra jardineiro? É isso que vamos ver no texto a seguir. Aguardem. Agora, vamos fazer a leitura do texto Maneira de Amar. O autor é Carlos Drummond de Andrade. Esse texto está disponível na sua apostila, página 10. Acompanhe comigo. Maneira de Amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Muito bem, agora vamos ao objetivo da aula. Que palavras estão aqui no lugar de outros vocábulos? Observe aqui no texto que tem algumas destacadas. Vamos para as linhas 1 e 2. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Observem que a palavra elas, que está destacada aí no texto, está no lugar de flores. É uma maneira de evitar a repetição da palavra flores. Ah, professor, como é que eu sei disso? Simples. Se você fizer uma leitura, no início da frase, você vai perceber. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Ou seja, se não fosse esta palavra elas, ficaria assim. O jardineiro conversava com as flores e as flores se habituaram ao diálogo. Então ficava aí a repetição desnecessária da palavra flores. Entenderam? Vamos mais adiante. Observe aqui que tem mais uma destacada. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Percebam que a palavra sua, ela está no lugar de jardineiro. Ah, professor, como é que eu sei disso? Simples. Tem as pistas no texto. Se você observar depois da palavra sua, tem lá, homem. Ah, e quem é esse homem? O jardineiro. Se você ver lá na linha 1, você vai descobrir. O jardineiro conversava com as flores. Então, o autor usou o sua para não repetir novamente a palavra jardineiro. Percebam como a nossa língua portuguesa é legal? A gente pode brincar com as palavras e deixar o texto interessante.
Pense nisso, você como futuro escritor. Vamos mais adiante. Aqui na frase: e mandou embora depois de assinar a carteira de trabalho. Veja que ideia fantástica teve aí o nosso querido autor. No lugar da palavra ó, mandou para substituir o jardineiro. Veja bem, e mandou o jardineiro embora. Então, para evitar mais uma vez escrever a palavra jardineiro, ele simplesmente fez esta maravilha no texto e mandou. Por último, vamos lá para o derradeiro parágrafo. Maneira nordestina de dizer: você o tratava mal, agora está arrependido? Olhe, outro truque aí que o autor utilizou para não escrever a palavra jardineiro, ele colocou novamente a palavra ó. Ah, professor, mas você disse em aula anterior que o ó é um artigo. E por que agora aqui é uma palavra? Percebam que esse ó, ele é um substantivo, ou seja, ele está no lugar da palavra jardineiro. Então, isso são truques que a nossa língua portuguesa nos ajuda a brincar com as palavras e, ao mesmo tempo, deixar o nosso texto com coerência e coesão, ou seja, não foge o assunto e ainda por cima brinca com as palavras, jogando ela para um lado e para o outro e deixa o texto de uma forma fantástica. Deu para perceber, alunos, como é importante a gente brincar com as palavras? Elas nos ajudam a deixar o nosso texto, digamos assim, mais enfeitado, ou seja, mais bem elaborado. Espero que vocês tenham compreendido. Boa aula, bons estudos.